Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo aqui, tá? Bom, sobre a prescrição do exercício, existe na recomendação o destrinchamento dos aspectos que precisam ser levados em conta, tá? Então, por exemplo, para a individualização, nós temos o acrônimo, né, que é o FIT-VP, tá? FIT-VP, que são as iniciais dessas palavras aqui. Tá? Então, FIT-VP representa frequência, tá? Frequência do exercício, o número de vezes na semana, né? A intensidade, né? O tempo da duração da sessão, o tipo de exercício, o volume semanal e a progressão. Tá? Então, todos esses componentes eu vou detalhar para vocês, mas é importante entender que não é a prescrição do exercício não é uma coisa cartesiana e que se você seguir aquilo estritamente como está sendo proposto, que ela vai alcançar os benefícios e os resultados que a gente almeja. Né? Então, até coloquei aqui, né, a arte da prescrição de exercício, porque quando a gente leva em conta o indivíduo que tem um aspecto que é muito particular, né, a composição desses elementos ela precisa estar organizada, estruturada de uma maneira para conseguir se conciliar, né, com as características do sujeito e potencializar aqueles aspectos que a gente tem de interesse. Né? Então, essa ideia é justamente para despertar em vocês, né, o, a percepção de que para alcançar os benefícios nem sempre o processo é linear, tá? Então ele precisa ser ponderado, adequado, testado de diferentes formas e as recomendações elas servem naturalmente como um caminho, né? Que vai ser o primeiro passo norteador dessa jornada de tentativas que vocês vão iniciar, né, até para alcançar os benefícios almejados do seu aluno. Tá? Então, destrinchando algumas delas, né, então, vou falar aqui do tipo, da frequência, duração e intensidade. Essas são as variáveis que estão bem destrinchadas naquela recomendação que eu mostrei para vocês. E como parâmetros, né, então, o que eles nos dizem? Então, tipo do exercício, né, dá preferência a atividades aeróbias realizadas com grandes grupamentos musculares, e aí essa orientação ela vem justamente porque, à medida que os grandes grupamentos musculares eles estão envolvidos, a gente consegue otimizar os benefícios atrelados àquelas atividades, né? Então, envolvendo maior quantidade de grupamento muscular, você envolve, né, você consegue propiciar melhores benefícios. A frequência, ela, em relação ao o que se fala como ideal, né, então ela pode variar de 3 a 7 dias por semana, né, e aí ele traz como ideal todos os dias da semana. Agora, é sempre lembrando, né, pessoal, a gente está falando de uma pessoa que, por vezes, não treina há 10 anos, 20 anos, e isso precisa ser levado em conta. Então, mesmo fazendo 3 vezes por semana, pode ser um estímulo para além daquele que ela está habituada. Então, aí vai fazer com que, se a frequência for, que é um dos elementos importantes aí na prescrição, se você for priorizar uma frequência semanal alta, é importante pensar que a, as outras variáveis elas precisam ser ajustadas para que não cause um excesso, né, de estímulo na hora do seu aluno, né,
lidar com aquele estresse do exercício, tá? A duração é indicado que a sessão varia entre 30 a 60 minutos de atividade física contínua ou acumulado, tá? Então, isso é importante. E aí, acumulado seria, você pode fazer, sei lá, 10, 10 e 10 minutos, 3, 3, fazer cada sessões de 5 minutos. Então, e inclusive a recomendação da Organização Mundial da Saúde atual, ela traz orientações de que cada movimento conta, e aí isso entra dentro de um pacotão aí, né? Então, você pode pensar de várias maneiras, tá? Então, de novo, é uma recomendação, não é uma ordem, né? Uma determinação que deve ser dessa forma. E a intensidade variando entre moderada e vigorosa, né, em relação à frequência cardíaca ali, então, de 64% a 76% da frequência cardíaca máxima, por exemplo. Eu vou falar mais em detalhes para vocês sobre cada um desses componentes, mas aqui é só um resumão para a gente ter uma ideia, tá? Bom, sobre o tipo, né, então, como a ideia é fazer exercícios que envolvam grandes grupamentos musculares, então, aí tem alguns exemplos. Você pode estar falando, né, de natação, né, caminhada na água, patins, corrida, hidroginástica, né, pedalado, né, dentro da água, exercícios resistidos que envolvam, né, atividades aeróbias, então você pode conciliar, né, que são os concorrentes, caminhadas ao ar livre. Então, assim, não existe um tipo que se sobreponha sobre outro tipo. Essa é um aspecto interessante, para pensar, caminhar é melhor do que andar de bicicleta? Bom, não é, em relação aos tipos de atividades, são equivalentes. Não existem diferenças substanciais entre os tipos de atividades. Contudo, que eles envolvam os grandes grupamentos musculares e que os outros componentes sejam equivalentes também. Tá? Então, se tiver na mesma intensidade, na mesma duração, na mesma frequência, não faz muita diferença. Então, destacando, né, então, grandes grupamentos musculares, ritmo ou contínuo, então você pode optar, né, por exemplo, a dança é uma excelente atividade, né, ela tem a atividade rítmica, né, natureza aeróbia e agradável ao participante. Esse é um componente importante para garantir continuidade. Então, não adianta, às vezes, a gente quer forçar o aluno, gostaria tanto que você fizesse corrida. Por quê? Pô, corrida é bom, é muito bom. Mas se o teu participante não gosta de corrida, às vezes ele gosta de dançar, é importante que você contemple a preferência dele e oriente que a atividade seja direcionada nesse caminho. Tá? Então, isso tem que estar sempre à nossa vista. Né? Então, muitas pessoas fazendo atividades na natureza, então vão fazer caminhadas na natureza, né, em trilhas e tudo mais. Agora, nós, né, como profissionais, que a gente vai ponderar também tem questão da conveniência, porque às vezes fazer uma trilha é muito legal, mas a disponibilidade, né, desse espaço ele torna inconveniente. Então, a gente pondera esses dois aspectos, tá? Tanto a disponibilidade, conveniência, quanto a preferência, quão agradável é aquilo ao participante. O que acontece, às vezes, você usa, né, como pretexto, olha, vamos fazer uma caminhada, um treino de caminhada e corrida aqui, né, na esteira, né, num ambiente fechado, e para a gente conseguir almejar fazer uma corrida de rua, né, fazer uma trilha, coisas do tipo. Aí você tem um pretexto, né? Então, por isso que eu falei, né? A gente tem que pensar sempre na disponibilidade
daquilo que a gente está buscando alcançar, né, buscando implementar. Então, né, hoje, né, agora em pandemia, às vezes fazer pular corda, né, jogos, enfim, atividades como essas podem ser caminhada em ambientes abertos, né, na rua, na praia, então pode ser alternativas que casem aí com esse contexto. Então, como eu falei para vocês, né, se você tiver pensando, né, em uma corrida ou um andar de patins, né, que tanto uma quanto a outra são equivalentes nesses componentes, o resultado do treinamento parece ser independente do modo da atividade. Tá? Então, destacando novamente o que eu acabei de comentar. Então, aí alguns tipos, né, são inúmeros, né, e aí a gente pode pensar a seleção dessas modalidades, desses tipos, né, com a capacidade funcional do indivíduo, né, interesse, né, a disponibilidade de tempo, equipamentos, instalações e objetivos pessoais. Então, por exemplo, aqui em Natal, a pessoa às vezes pode até estar interessada em fazer stand-up ou nadar, né, na praia, mas como eu já comentei, às vezes, em alguns desses elementos aqui, eles podem estar sendo impactados. Por exemplo, se você quer andar de stand-up, você tem que ver se tem capacidade funcional para fazer isso. Às vezes você precisa de um processo gradual até você alcançar conseguir desenvolver essa modalidade, ou iniciar ela, né? Então, algumas modalidades, elas já têm um nível de exigência maior para você já executar ela na versão que a pessoa está interessada. Tá? Então, ponderar esses elementos para poder, então, pensar na atividade. Em relação à frequência, né, e duração do exercício, existe uma ideia de que quanto mais é melhor, né, tanto frequência quanto duração, mas, obviamente, sem excessos, tá? Ele tem uma relação inversa com a intensidade. Então, quanto maior a frequência, quanto maior a duração, menor, provavelmente, vai ser a intensidade dos treinos. A American College recomenda de 3 a 5 vezes da semana, né? Eu falei 7 vezes, mas maior número de dias da semana. Buscar acumular pelo menos 30 minutos a cada sessão, seja inteiro, né, de uma vez, ou fracionado. E se o trabalho total realizado, né, calorias gastas, é igual, então não existe muita diferença se exercitar 2, 3, 4, 5 dias por semana. Agora, é muito mais difícil você fazer um exercício que demande uma quantidade de 1.000 quilocalorias numa única sessão de exercício. Então, fazer um único dia, ou 2 vezes por dia, 2 vezes na semana. Então, quando você implementa você tem uma aptidão compatível, bom, beleza, você já atingiu o mínimo recomendado ali, fazendo 2 sessões de exercício. Mas, para uma pessoa iniciante, então é importante fracionar ao máximo, porque assim ela conseguiria, em tese, atender de uma maneira sem maiores exigências. Exercício contínuo, né, são preferíveis, mas você pode acumular em doses menores, vamos dizer assim. Aqui está 10, mas já tem evidência mostrando que doses ainda menores, elas também têm um papel relevante dentro desse processo de acúmulo, né, de atividade ao longo do dia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a intensidade do exercício, tá? E aí a gente vai se delongar um pouquinho mais nessa parte, por causa ela é mais detalhada, né? Então tem mais aspectos. Bom, quando você vai pensar em intensidade do exercício, existem alguns fatores que precisam ser levados em conta. Deixa eu colocar aqui uma...
O nível de aptidão física é um aspecto muito importante, inclusive ele é critério para estratificação de risco, né? Então, se você tem uma pessoa que tem, a gente já falou, né, nas aulas iniciais, o nível de aptidão física do aluno tem que estar compatível com a atividade que ele vai realizar. Esse é o fator mais importante no critério de estratificação de risco, né? Medicamentos que podem influenciar a frequência cardíaca, intensidade elevada, ela está atrelada, né, maior risco de problemas cardiovasculares, ortopédicos, menor aderência, então isso também tem que levar em conta. E as preferências individuais, né, com maior chance de aderência ao programa de exercício. Então, todos esses componentes eles são importantes na hora de você pensar a prescrição do treino. E tentar, então, determinar o processo, né, e os processos vinculados a alcançar os objetivos do seu aluno. Então, tudo isso aqui entra na conta na hora de você estruturar a sessão de treino. Bom, da classificação de intensidade, né, existem várias maneiras, a gente já falou sobre algumas delas nas aulas anteriores. O Ricardo já vai falar com vocês antes, imagino eu que antes de vocês verem a aula dele, vocês vão ver, antes de ver minha aula, vão ver a aula do Ricardo, que fala, né, tanto os processos de obtenção de forma direta e indireta, né, do VO2 máximo, por exemplo, a gente já falou do VO2 máximo de forma direta, do linear e por aí vai, né? Existem várias formas, mas aqui nessa aula eu vou abordar alguns pontos mais específicos. Então, por exemplo, VO2 máximo e de reserva ou linear anaeróbio, né, eles demandam equipamentos, estruturas, como a gente já viu. Agora, a percentual da frequência cardíaca máxima e de reserva, né, ela envolve uma quantidade menor de equipamentos, então mais acessível, né, e a percepção subjetiva do esforço, né, que exigem basicamente as escalas, né. Então, eu vou me ater a tanto a frequência cardíaca quanto a percepção de esforço. Então, falando sobre a frequência cardíaca, e mais especificamente a frequência cardíaca máxima, então ela tem uma relação linear entre a frequência cardíaca, a carga de trabalho e VO2, então por isso que ela é levada em conta na hora de prescrever o exercício físico, como um aspecto, como uma ferramenta importante. E a frequência cardíaca alvo, ela é a frequência associada a um determinado percentual da capacidade funcional. Então, você tem a capacidade do sujeito, que é de 100%, então você busca adequar a capacidade funcional do seu aluno com uma frequência-alvo, você identifica, né, a frequência-alvo do seu aluno a um determinado percentual, então aqui 60%, 70%, por exemplo, e com base nisso a gente orienta o treino, né? Então, existem algumas associações, né? Então, por exemplo, 70% a 80% da frequência cardíaca máxima é equivalente a 60% a 80% da capacidade funcional e da frequência cardíaca de reserva. Então, existe como você pode perceber, um descompasso aqui entre uma coisa e outra, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, o que é que isso acontece, mas o que é diferente, né? Então, quando se fala da capacidade funcional e da frequência máxima, eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Então, por exemplo, o que é a capacidade funcional ou reserva do seu aluno? Então, vou mostrar para vocês, antes eu fazia no quadro, mas agora aqui eu vou mostrar para vocês no slide mais à frente. Então, um exemplo do que é a capacidade funcional é imaginar que o que é funcional é considerar o basal do seu aluno, né? Então, se ele tem, da onde ele parte até o máximo dele. Então, essa zona, essa variação, ela é a parte funcional. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma frequência cardíaca mais alta,
Então, ela começa aqui um pouco mais para frente, e o máximo dela é o mesmo, então você tem aqui você percebe que a variação entre o ponto A para o ponto B diminuiu. Se a frequência cardíaca do meu aluno diminui, então o que aconteceu? O espaço entre a frequência cardíaca de repouso e o máximo é maior. Então, essa variação, ela é frequência cardíaca, é a capacidade funcional. Quando eu considero só o máximo, considero que todo mundo parte do zero e o máximo dele é o máximo que ele vai alcançar na equação, no teste, enfim. Então, eu tenho isso fixo. Quando eu considero a capacidade funcional, eu tenho uma variação aqui que ela muda de acordo com a capacidade do sujeito. Então, eu vou explicar em mais detalhes ainda para vocês isso. Quando a gente fala de frequência cardíaca máxima, né? Então, pensando antes na máxima, eu posso predizer isso de várias formas. Eu posso botar um sujeito na esteira e botar ele para fazer um teste até o máximo dele. E aí, nesse caso, eu utilizaria efetivamente, eu precisaria monitorar a frequência cardíaca dele, ou obter lá no final do exercício qual foi o máximo que ele conseguiu alcançar, e com base nisso eu definiria aquilo como a frequência cardíaca máxima. Então, ela exige um teste de esforço que eu vou levar o meu sujeito até o máximo. Agora, existem outras maneiras de você determinar, que são as equações de predição, que tem aí no slide, que elas podem ser, né, adequadas de acordo com diferentes características dos sujeitos. Você pode buscar uma que se adeque mais ao seu público-alvo. Tá? E aqui, algumas das mais usadas na literatura, né? Então, considerando desde a clássica, que é 220 menos a idade, né, até a frequência cardíaca de reserva em si, que ela é uma estratégia que leva em conta a máxima e a de repouso. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Então, como é que calcula a frequência cardíaca de reserva? Então, de novo, aqui, ó, tá vendo? O máximo, né? Imaginando que se você for considerar só a máxima, todo mundo está saindo daqui. A de reserva, eu posso ter um sujeito que é mais condicionado, o que acontece com a frequência cardíaca de reserva, de repouso dele? Ela diminui, então ela fica em patamares menores. Então, a variação que eu tenho aqui desse espaço aumenta, já que a frequência cardíaca máxima ela tem uma tendência a se estabilizar num ponto fisiológico, né? E depende de características fisiológicas. Então, supondo que o meu aluno tem 190 de frequência máxima e 60 de repouso, então essa diferença aqui é a de reserva, tá? Então ficaria 130. Então, como é que eu vou prescrever com base nela? Então, a frequência-alvo, frequência máxima, menos a de repouso, vezes a intensidade, vezes mais a de repouso. Então, trocando em miúdos aí, né? Eu coloquei 0,45, que seria 45% da intensidade, né? O percentual. Né? E aí, lembrar que tem que ser 0,45. Isso aí que todo mundo acaba errando. Se botar 45 aqui, vai dar errado. Então, se eu fazer as multiplicações, eu vou ter que a frequência cardíaca alvo, para eu treinar 45% da frequência máxima, de repouso, desculpa, a de reserva, é 118,5. Ou seja, né, então eu vou treinar 119, 120 batimentos cardíacos para estar em torno de 45%. Então, lembrando que aí, olha, esse que é a beleza da coisa. Quando você usa a frequência cardíaca de reserva, ela tem uma proporção muito similar ao VO2 máximo. Então, ela aumenta linearmente. Então, isso a gente pode ver aqui nesses gráficos, né? Então, onde a relação dela é muito alta entre a frequência cardíaca de reserva, a frequência cardíaca e o VO2 de reserva, né? Aumenta linearmente. Isso para indivíduos saudáveis de meia idade, né? Quanto para ciclistas, né? Por exemplo, de elite, né? Você vê que existe uma linearidade muito alta
isso faz com que a validade dessa medida ela seja maior, tá? Quando a gente pensa na frequência cardíaca máxima e no VO2 máximo, percebam que aqui em intensidades mais baixas, isso é uma diferença, por exemplo, em indivíduos mais condicionados, menos condicionados, entre na comparação do VO2 máximo e frequência cardíaca máxima. Então, ela tem um certo descompasso que vai se afinando, vai diminuindo conforme a intensidade aumenta, porque em intensidades máximas, as variáveis, elas tendem, todas elas, né, culminar para o máximo, e aí, naturalmente, essa discrepância diminui, tá? Aqui, um trabalho que a gente fez, não era nem o objetivo do trabalho, era um exercício realizado em intensidade autoselecionada, em esteira, né, comparando entre homens e mulheres, mas olha, para chamar a atenção de vocês aqui, ó, observem que nesse quadradinho aqui, que a frequência cardíaca de reserva, VO2 máximo e VO2 de reserva, ó, 33, 38, 37, muito parecido, né? Então, dando um peso favorável aí à frequência cardíaca de reserva. Agora, olha a frequência cardíaca máxima, ela foi 60,25 de média, né? Então, veja a diferença de 37 para 60, né? Então, não é linear, tá? Então, isso precisa ser levado em conta, tá? Então, um aspecto para a gente utilizar mais a frequência cardíaca de reserva. Tá? Então, a ideia, né, do controle da intensidade é basicamente que você define, né, um patamar, né, no caso lá, por exemplo, 120, né, aqui está em torno de 170 e alguma coisinha, né, você define uma zona de intensidade e você persegue ela ao longo de toda a sessão de exercício, tá? Então, é uma estratégia que você vai utilizar na hora de prescrever o exercício, e aí você consegue ter uma ideia de qual é a demanda que o teu aluno está exposto ao longo do treino. Aqui já, desculpa até repetir. Bom, aí aqui são comparações, né, mostrando o que significa, né, então, de acordo com as zonas de intensidade. Então, por exemplo, uma frequência cardíaca de 40 a 59, então a gente está falando de uma, baseada na frequência cardíaca de reserva, está falando de uma intensidade moderada, né? Frequência cardíaca máxima de 55 a 69. Difícil, né? Então já entra numa zona, né, aqui já entra no vigoroso, de 60 a 84, né? E aí já vai para níveis, né, quase máximos aqui, acima disso. Então, essa é uma referência bem útil para vocês pensarem na prescrição de exercício, principalmente pensando que está muito mais compatível com a realidade do sistema fisiológico do seu aluno e mais harmonioso, né, com o parâmetro direto, que é a VO2 máximo, VO2 de reserva. E aqui mostrando outras possibilidades de cálculo de base da frequência cardíaca máxima, por exemplo, né? Então, diferentes grupos de pessoas, né? Então, outros parâmetros para vocês observarem. Então, aqui, um exemplo, né? Então, mostrando na prática como é que vocês poderiam pensar, tanto levando a uma medida direta, então você tem lá, mediu 185 a frequência máxima, quer treinar 70%, então, só multiplicar, né, 185 por 0,7, tem que 130 batimentos por minuto, 70%. Quando você vai fazer estimado, então, por exemplo, eu determino lá, usei a 220 menos a idade, 220 menos 35, então tenho 185, então, com base nisso, a variabilidade é de entre 10 e 12 batimentos cardíacos, né? Então, eu estaria treinando entre 185, né, o limite superior 197 e o limite inferior 173. Então, vocês veem que
como ele contém, essas estimativas elas têm variabilidade, então, para eu treinar 70%, eu estaria treinando entre 197 e 173 batimentos por minuto. Tá? Desculpa, perdão, eu me antecipei. Então, como a frequência cardíaca máxima, ela tem uma variabilidade de 10 a 12, então, batimentos, então aqui é contemplando a variabilidade da frequência cardíaca, da determinação da frequência cardíaca máxima. Então, para eu determinar a 70%, ainda tem que fazer o cálculo, né, multiplicar por 70, então, para eu garantir, né, ter uma ideia de que ele está treinando dentro da zona de frequência cardíaca a 70%, eu tenho que contemplar que ele tem essa variabilidade. Então, eu precisaria estar entre 121 e 138 batimentos para me assegurar que eu estou em aproximadamente 70 batimentos por minuto, porque tem um erro aqui, né, na equação. Então, esse erro, ele implica eu levar em conta essa variabilidade que acaba determinando uma zona de variação, né, de 121 a 138 batimentos por minuto. Aí, então, eu posso ainda usar a frequência cardíaca de reserva, né, como mostrei para vocês a equação. Então, aqui é o máximo menos a de repouso, vezes o 70%, mais o repouso, que vai dar, então, 156 batimentos por minuto. Então, para eu treinar 70% da frequência cardíaca de reserva, então eu estaria treinando a 156 batimentos por minuto. Então, levando em conta também que eu tenho uma variabilidade, né, então, por conta da estimativa que eu peguei aqui, por exemplo, do máximo, né, então eu tenho essa variabilidade, então, treinando entre 139 e 156 batimentos por minuto, eu estaria treinando a 70% da minha frequência cardíaca de reserva, tá? Bom, eu vou dar mais uma paradinha aqui, e daí na sequência para os vídeos ficarem um pouquinho mais curtos, tá bom? Então, voltamos já.